Graça e paz, igreja. Motivo de muita alegria para a gente, mais uma vez. Estamos aqui com mais um devocional da Palavra do Senhor. Momento de refletirmos, de buscarmos a Sua Palavra e de nos fortalecer. E eu estou muito contente de estar aqui, cumprindo esse chamado. E a reflexão que eu trago para nossa meditação de hoje é sobre o chamado a proclamar o Evangelho. Vamos fazer uma oração. Em primeiro lugar, oremos. Pai amado, te agradeço, Senhor, pela Tua presença, pela Tua paz. Te agradeço, Senhor, pela Tua providência nas nossas vidas, nos nossos lares, por tudo que Tu estás fazendo, Senhor, no meio dessa pandemia, nas nossas vidas, pela Tua proteção, Senhor, pela saúde, que Tu possas, Senhor, nos usar através do Teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, estar fazendo a Tua obra, mesmo dentro dos nossos lares. Esteja conosco em cada vida, em cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que irei ler é em Jeremias, capítulo 1, e o versículo do 4 até o 10. Está escrito assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias, no capítulo 1, até versículo 4, até o 10. Essa palavra, meus irmãos, me chocou, me tocou muito, porque nesse momento que estamos vivendo de isolamento, quarentena, todo mundo dentro dos seus lares, e aí eu comecei a refletir o que podemos fazer, qual realmente é o nosso chamado, o que devemos fazer nesse período, o que Deus pretende para que a gente faça nesse período. E tenho meditado que realmente Deus quer nos usar no tempo e fora de tempo. A todo momento Deus quer nos usar. E esse chamado de Jeremias, um profeta de Deus, que viveu mais 100 anos depois de Isaías, ele foi chamado para essa missão, para levar a palavra ao povo de Israel, um povo que já estava em Jerusalém se corrompendo, pois eles estavam voltados para ídolos, e a idolatria estava grande, e Deus chamou Jeremias. Mas Jeremias deu essa desculpa, Jeremias se sentiu impotente, incapaz, e ele disse, Ah, Senhor Jeová, eu não sei falar, eu sou uma criança. E aí Deus
ele não aceitou a desculpa de Jeremias, de que ele era uma criança, de que ele era jovem demais. E Deus responde, né? Deus responde para ele que não adianta ele dizer que é criança, que ele não é capaz. E aí eu separei alguns pontos sobre esse texto que me falou forte ao coração. O primeiro ponto é que o Senhor nos conhece profundamente. Não adianta a gente negar a nossa capacidade, a gente dizer que não vai ou que não pode, porque Deus nos sonda. Então, em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, né? Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então Deus diz a Jeremias que mesmo antes dele nascer, ele já tinha sido escolhido para fazer essa obra, para ser profeta. E aí eu me lembro do Salmo 139, que diz também que o Senhor nos sonda e nos conhece nosso deitar, nosso levantar. E antes mesmo que a gente ainda houvesse formado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então ele já tem um propósito para cada um de nós, ele já nos separou e nos formou para isso. E então esse conhecimento do Senhor, ele sabe nossas fraquezas, sabe o nosso ponto fraco e ele está pronto para nos ajudar. Em João 15:16 tem um versículo também que eu gosto muito de meditar e que é um chamado para a gente também. E foi o próprio Jesus que falou para os discípulos quando Jesus disse assim, João 15:16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus disse aos discípulos, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para que vocês façam essa obra, para que vocês cumpram com esse chamado e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus, ele nos escolheu e nos chamou para isso. E independente do que a gente está passando, a gente não pode ficar calado, nem dar desculpa ou ficar com medo ou se amedrontar e se calar diante de toda essa situação. E sim, abrir a boca, porque o Senhor, ele nos chama para isso, para continuar esse ide. No segundo ponto desse texto, o Senhor não se importa com a capacidade ou idade. Então não importa para Deus a capacidade ou se você não é capaz ou a idade. Porque quando Jeremias disse assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou muito criança. Mas isso não impediu. A resposta do Senhor foi no versículo 7, que diz assim: Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Então a gente vê que Jeremias teve a resposta. Não diga que eu sou uma criança, você vai fazer, você sabe falar, você tem dificuldade, mas eu vou estar com você. Então Deus, ele é aquele que nos sonda, no primeiro ponto, nos sonda, nos conhece, vê a nossa incapacidade, vê a nossa timidez, a nossa dificuldade, vê o que está atrapalhando, mas ele é aquele que nos prepara e nos capacita e nos ensina. Jamais Jesus vai deixar você ir para a obra ou para a batalha sozinho. Jesus, ele vai com você.
ele está conosco, ele vai junto, ele nos ensina. Em todos os chamados que Jesus fez para alguém, ele sempre esteve junto, capacitando, ensinando e dizendo como ele quer que a obra seja feita. Então, tem outra pessoa também que me fez pensar, que também deu uma desculpa para o Senhor, dizendo que não ia poder, que não sabia, que não podia falar. E foi Moisés. Moisés também está escrito lá em Êxodo, capítulo 4 e o versículo 10, que Moisés ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra também. E Moisés foi igual a Jeremias, ele falou muito parecido. Moisés disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste comigo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aí eu estava pensando, às vezes a gente vem a dificuldade, vem um chamado, vem algo para a gente fazer, a gente diz que tem dificuldade, que não sabe, mas para Deus ele não vai aceitar a sua desculpa, porque ele sabe o que você pode, o que você sabe fazer, e o que você não sabe, ele vai ensinar, ele vai orientar. E aí Moisés disse isso para o Senhor, que era pesado de língua, e muitos pregadores dizem que Moisés era gago, mas na Bíblia não afirma que Moisés era gago, né? A Bíblia afirma que ele era pesado de boca e pesado de língua. Então isso significa que a gente não sabe realmente o que é que ele tinha, se ele tinha uma dificuldade de pronunciar as palavras, se ele tinha uma dificuldade ao falar para a multidão, ou se ele não sabia se expressar bem, ele trocava as palavras ou as letras, ou gaguejasse mesmo, a gente não sabe. Então, e Deus respondeu diante da dificuldade de Moisés. Deus disse assim: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. Então Deus disse a Moisés: qual é a tua dificuldade? Se um cego pode andar, eu ensino ele a se locomover. Se o mudo e o surdo podem se comunicar através de gestos, como for, ele se comunica. Por que você não pode fazer o que eu estou lhe chamando? Então, Moisés, a gente sabe a história, fez toda a obra, né? Deus providenciou a Arão, seu irmão, para lhe ajudar. Mas isso não impediu que ele cumprisse o chamado. Então, assim Deus faz em nós. Não importa a nossa incapacidade, todos nós somos capazes. E nesse período que a gente está vivendo, eu tenho visto Deus, ele capacitando jovens, né? Capacitando pessoas que se achavam até incapazes de falar, de mostrar. Mas se esse é o nosso chamado, levar o ID, falar para as pessoas, então a gente precisa cumprir esse chamado. E Deus, ele nos transforma e nos orienta e vai nos modificando, nos ensinando e aperfeiçoando o nosso chamado. E outro ponto que eu destaco nesse texto de Jeremias é sobre o medo, vencendo o medo. Jeremias no capítulo 1 e o verso 8, o 8 diz assim. No 8 diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando a gente tem medo de fazer a obra ou tem medo de cumprir com aquele chamado que o Senhor nos chamou,
às vezes é para fazer algo no ministério que o Senhor nos chama, nos convoca e a gente tem medo. Deus diz para nós: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em Isaías 41:10 também Deus falou para Isaías: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão vitoriosa, a minha mão direita. Te pego pela minha mão direita, pela tua mão direita e te ajudo e te levanto. E então Deus, ele faz isso quando a gente pensa que não pode, que está fraco, que está com medo, com tanta coisa acontecendo, tanta gente morrendo, pessoas que nós conhecemos. E aí a gente não pode se amedrontar, porque sabemos que Ele tá no nosso lado, Ele está nos segurando pela nossa mão direita e nos capacitando a fazer o que Ele quer que a gente faça. No Salmo 23:4 também tem uma palavra que nos conforta para que a gente tire o medo do nosso coração. Salmo 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Então, Deus, ele está conosco todos os dias. E eu tenho acompanhado os devocionais da juventude também, tenho sentido isso, como é bonito ver o trabalhar de Deus, capacitando, tirando o medo dos corações, orientando e fazendo com que esses jovens fiquem mais fortes para levar a palavra. Então, a todos nós, a toda a igreja que está ouvindo esse devocional, que possa se sentir capaz de levar uma palavra para um vizinho, para um amigo. Como você está em casa, ligue seu celular, pegue um WhatsApp, vá mandar uma palavra de conforto, de consolo, porque esse é o nosso chamado, de levar o ID, levar o amor e levar conforto às pessoas que estão angustiadas em casa, e muitas com parentes doentes, e a gente pode, através do Espírito Santo do Senhor, confortar. E o quarto ponto que eu quero trazer sobre essa mensagem de Jeremias é a confiança no Senhor. No versículo 17, Deus diz a Jeremias: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Então, Deus manda ele cingir os lombos, ele se preparar, Deus manda ele se vestir, se paramentar, ficar pronto, se levantar e não desanimar, né? Confiar que Deus ia com ele, porque a peleja era grande, Israel estava distante de Deus, sendo idólatra, e a palavra era muito dura, de arrependimento, e o povo não queria ouvir, mas Jeremias, ele tinha a segurança em confiar em Deus. Então, que a gente possa confiar em Deus nesses dias difíceis e não ficar amedrontado, e também não parar de fazer o nosso chamado, né? Aquilo que Deus nos preparou para fazer, a gente não pode estacionar. Nesse momento de isolamento, de que todos estão parados, a gente não pode. Nós estamos vendo as igrejas se movimentando, as pessoas levando cada vez mais a palavra de Deus, porque essa pandemia não vai nos calar. Então, confie no Senhor frente às provas. Não se espante quando tudo parecer que não vai ter sentido. A nossa fé tem que ser superior a isso. É crer naquelas coisas que não estamos vendo, né? É crer que vamos sair dessa pandemia. É crer que vamos passar por isso e contar
a vitória e cantar o hino da vitória, né? No o Salmo 37:5, muita gente fala desse versículo como se fosse para pessoas que não conhecem a Deus, mas eu acho que esse versículo é para a gente, todos nós que conhecemos o Senhor e somos filhos e servos, que diz assim, o Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo diz que a gente precisa entregar. Então, quando Deus nos chama e nos convoca a fazer algo, a gente já entregou o caminho a Ele, a gente precisa só confiar nele e o mais Ele fará. Então, Deus, Ele continua a nos chamar, Ele continua a nos convocar. E nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Não é fácil ficar em casa, não é fácil parar, não é fácil para quem que precisa também trabalhar, para quem ainda está indo para o seu trabalho, não é fácil, tem que estar com cuidado, né? Para não pegar não ser contaminado com esse vírus. Mas então, nesse momento, nós estamos nos preparando, eu sinto que estamos nos capacitando na batalha, nos preparando cada vez mais para ficar mais fortes e firmes na preparação do Evangelho da Paz, como lá em Efésios 6:10, que fala da armadura do cristão. Então eu sinto que nessa pandemia a gente está cada vez mais se preparando, se capacitando, se revestindo da armadura do cristão, né? Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E está sendo uma preparação para a gente ficar em casa, louvando, buscando, aprendendo. Eu sinto como um intensivo da palavra do Senhor, momentos preciosos de buscar, devocionais e contato de buscar o Senhor, oração e louvar e jejum e tudo isso que nos prepara, que nos reveste para que a gente possa continuar na batalha, que é a batalha que nós fomos propostos a fazer, resgatar vidas e tirar vidas da mão do inimigo. E muita gente ainda não conhece o Evangelho e está em casa, deprimido, chorando, com medo, só vendo notícias ruins e entrando na depressão e sem saber o que fazer. E a gente sente alegria dentro do nosso coração porque a gente sabe que se a gente morrer, estamos com Cristo. E se a gente continuar vivo, também é Cristo. Então, como o apóstolo Paulo diz, né? O viver é Cristo, o morrer também é Cristo, é lucro. Então, viver é lucro e morrer é Cristo. Então, Deus, Ele está nos capacitando e cada dia mais nos chamando a não ficar calados. E com essa palavra de Jeremias, o que eu aprendo e eu quero compartilhar com vocês é isso, que o chamado que Deus tem para cada um de nós é individual e não adianta a gente dar desculpa, não adianta dizer a nossa dificuldade, não adianta dizer que tem medo, mas Deus é aquele que nos capacita, que nos ensina a confiar nele, que nos prepara, que nos reveste e o Espírito Santo nos orienta a levar. Então, que cada um de nós, que possamos lembrar daqueles que estão perdidos e que estão precisando de uma palavra, que possamos sempre levar essa palavra no meio dessa dificultosa, dessa quarentena, mas que a gente tenha uma palavra de amor e de salvação.
que esse é o nosso chamado de proclamar o ID de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu estou muito agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, no meu lar, por tudo que estamos passando. Nós também temos que dar graças a Deus por tudo e dizer a vocês que o meu pedido ao Senhor que essa quarentena termine logo. Todo mundo está pedindo isso, mas que a gente vai levar um grande aprendizado dessa quarentena e um grande revestimento do poder do Senhor. Então, nesse momento, quero dizer que eu estou com muita saudade da igreja, né, do contato físico, mas a gente tem se visto nas palavras, nos devocionais e pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, que Deus abençoe cada um de nós. E agora eu vou fazer uma oração. Pai amado, eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tua bondade, Senhor, nas nossas vidas, pela tua proteção, Senhor, pela tua soberania, Senhor. E eu te peço, Pai, que possa, Senhor, nos revestir da tua armadura, que possamos continuar lutando, Senhor, contra as astutas ciladas do inimigo, que possamos não calar nossa voz, Senhor, mas levar a palavra para quem precisa. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.